Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Esther. Livro de Esther. Jorge, se puder aumentar o fundo aqui para mim, só aqui em cima aqui, só um pouco. Livro de Esther, capítulo de número 8. Tá bom. Esther, capítulo de número 8. E o versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Amã. Suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhe aos pés e chorando, implorou-lhe que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o plano que este tinha intentado contra os judeus. Então o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, e Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se achei favor perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se lhe é agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Respondeu o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram, porque intentaram atacar os judeus. Escrevei agora aos judeus como bem vos parecer, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel não pode ser revogado. Repita comigo: escrevei agora. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos o Senhor por mais este rico momento ao qual o Senhor nos concedeu, Pai, para que pudéssemos glorificar o Teu nome, Te exaltando, engrandecendo e bendizendo-Te, porque sabemos em quem nós temos crido. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo e faça não aquilo que queremos, mas sim aquilo que Tu queres, porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, ó Pai, que a partir deste momento que eu me esconda, que eu diminua e o Senhor apareça em tudo aquilo que for dito e feito, porque Tua é a glória, Teu é o reino, e toda vontade, ó Deus, a qual o Senhor tem, é que sejamos um povo que venha honrar o Senhor, não apenas com palavras, mas com atitudes. Que sejamos um povo, Senhor Jesus, repleto, Pai, ó Deus, do Teu amor, para estender as mãos para aquele que está caído, para que possamos juntos, de pé, correr até o alvo da nossa vocação e da nossa salvação. Portanto, sê conosco, nos abençoe e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor? O livro de Esther é um dos livros que narra uma das histórias mais
belas de um povo de Deus, do povo judeu. Um livro que relata um momento de dificuldade, ao qual eles passaram por um aprisionamento, para poder viver a transformação, não diferente das nossas vidas, porque também um dia estávamos presos, mas Jesus nos resgatou. Como rei, Jesus estendeu o seu cetro de justiça para nós, para que pudéssemos nos colocar de pé e hoje enxergar realmente que existe um propósito estabelecido em nossas vidas. Aqui eu vejo neste livro pessoas que estavam vivendo conforme a vontade de outros e que não conheciam a Deus a fundo. Porque se conhecessem a Deus a fundo, eles já teriam feito aquilo que eram para ser feito antigamente, com mais rapidez, para poder viver o sobrenatural. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela diz que o nosso Deus, Ele tem ouvidos e ouve o nosso clamor, ouve aquilo que nós estamos falando para Ele. O nosso Deus, Ele tem olhos e está enxergando a nossa vida, a nossa aflição, as circunstâncias às quais nós somos levados. E por isso esse povo, ele começa realmente a entender que de escravo eles poderiam ser livres para adorar ao Senhor, porque talvez eles apenas haviam ouvido falar dos feitos de Deus e não propriamente dito vivido algo sobrenatural. Mas em nome de Jesus, eu quero já começar a profetizar sobre a sua vida esta noite, porque se ainda você não ouviu falar da atuação de Jesus na sua vida, você pode ter a certeza que Jesus está te observando. Ele está esperando apenas um posicionamento seu, Ele está esperando apenas você realmente alegrar o seu coração de uma vez por todas, para que Ele possa agir, para que Ele possa mudar as circunstâncias, para que Ele possa mostrar para você que Ele tem o controle, que Ele tem o domínio de todas as coisas, que Ele opera a favor daqueles que o amam, que Ele olha para aqueles que realmente estão centrados e focados em fazer a sua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu quero dizer para você, a vontade boa de Deus, ela vai ser derramada sobre a sua vida, e você vai se alegrar, porque o povo de Deus nasceu para ser alegre, o povo de Deus nasceu para ser feliz. Só que aqui nós vemos que alguns que permaneceram firmes nos seus princípios, eles focaram diante daquela situação para poder lutar. Porque imagina comigo, se você ouve falar que foi colocado um edito e decretado que você iria morrer enforcado, o que você faria nos dias de hoje? Você iria fugir, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu creio que você iria fugir. Todos nós fugiríamos. Porque se uma pessoa chega para mim e fala: olha, tal dia você vai morrer enforcado, porque eu já preparei uma forca e eu vou te enforcar, e se eu estou ali e eu tenho condições de fugir, eu vou fugir. Só que esse povo não entendeu que eles serviam um Deus sobrenatural, um Deus de milagres. Eles estavam acuados, recuados, para não desfrutar da promessa, porque eles tinham medo do que poderia acontecer, do que o rei poderia fazer, do que o exército poderia estar entregando para eles. Talvez eles achavam que se eles fugissem, eles morreriam mais rapidamente. Talvez eles achassem que não deveriam orar como o povo orava antigamente. Mas um homem ousado na sua fé, ele orou, ele jejuou e ele pediu um direcionamento de Deus para poder mudar aquela situação. Porque quando ele descobriu, quando Mordecai ou Mardoqueu, depende de como estiver na sua Bíblia, ele fala que realmente ele olhou aquela intenção desse homem Amã, e ele se preparou, ele foi orar ao Senhor, ele ficou ali nas portas do castelo, esperando a sua sobrinha, a qual ele havia preparado para ser rainha, para casar com o rei Assuero. Ele estava apenas aguardando o momento de vê-la, para que ele pudesse falar: olha, o nosso povo está perecendo, porque um homem que assiste à destra do rei, ele decretou que todos os judeus no dia de Pur vai morrer enforcado.
pecado. Ele preparou uma forca na frente da sua casa, e todos nós seremos dizimados, mortos, porque a maldade neste homem está tão grande. E quando ele vê, a rainha pede para chamar, ele fala isso para ela, e ela pergunta para ele: o que faremos? E ele diz: vamos jejuar e vamos orar. Sabe o que muito me entristece? É que muitas pessoas passam por lutas e dificuldades, mas não conseguem orar, não jejuam mais, não meditam mais na palavra. As pessoas passam por problemas e esperam que os problemas sejam resolvidos num passe de mágica. Não é dessa maneira. Há um preço a ser pago, porque Jesus, ele pagou um preço de salvação para nós, mas para aquilo que nós queremos, nós precisamos também fazer por merecer. Não tem como nós entrarmos num culto como esse e fechar os nossos lábios. Não tem como nós entrarmos num culto como esse e travar, parecer que somos um manequim de loja, vestidos apenas para expor as nossas trajes. Não, muito pelo contrário, nós precisamos entrar num culto como esse com alegria no coração, porque a alegria move o coração de Deus. E quando o coração de Deus é movido, você vai viver o sobrenatural, porque Deus, ele está olhando a intenção que você tem, a sua gratidão, aquilo que Ele já fez por você, vai muito mais além. E se Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não é essa enfermidade, não é esse problema financeiro, não é esse problema conjugal que pode paralisar você de se alegrar na presença do Senhor. Quando você entra num ambiente como esse, por mais triste que esteja, se você tem a presença dEle, você muda a atmosfera, porque você sabe que Ele é um Deus de milagre, e o Deus de milagre, Ele quer operar na sua vida, não somente aquilo que você quer, mas Ele vai muito mais além, porque a palavra do Senhor me garante isso, que aquilo que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram e não penetrou o meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Fazendo isso eu me alegro, porque eu sei que existe uma data estabelecida, porque aqui nós vemos, havia uma data estabelecida para que aquele povo viesse morrer, para que aquele povo viesse ser aniquilado, destruído. Só que Deus estava no controle, e nós precisamos entender que Deus, ele tem um plano em nossas vidas. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus, não, fala com fé, você não está convencendo eu, quanto mais a Deus. Olha para essa pessoa com autoridade e fala: Deus tem um plano na sua vida. Tem gente que nem para se alegrar, sabendo que Deus tem um plano na sua vida, você se alegrou. Então olha de novo para essa pessoa agora com autoridade e fala para ela assim: você vai se alegrar? Então fala para ela assim: Deus tem um plano na sua vida. Não importa a circunstância a qual você está vivendo, Deus, ele vai agir para te abençoar. Talvez a circunstância que você esteja vivendo é uma circunstância tão difícil que você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Talvez seja um processo que você está passando e você ainda não conseguiu entender. Você não conseguiu descobrir aonde você está. Você está perdido. É como um cego dando tiro. Você não consegue achar o lugar onde é o alvo para você acertar. E às vezes nós precisamos nos encontrar. Às vezes nós estamos tão atribulados com as coisas que estão acontecendo em nossas vidas, que nós queremos apenas enxergar o hoje. Só que existe um plantio, existe um processo, e esse processo às vezes é longo, esse processo às vezes demora. Só que em toda circunstância, eu preciso adorar aquele que me salvou. Porque a minha morada, a tua morada não é aqui. A nossa morada é na eternidade ao lado dos céus, do nosso Deus. Por isso eu não posso me importar com as circunstâncias. Eu preciso saber me relacionar com Deus. Deus, ele quer te abençoar, sim ou não? Sim. Deus quer te abençoar, sim ou não? Sim. E ele vai te abençoar, mas você também precisa ter estratégia.
Você precisa pôr no papel. Nós vemos aqui que o povo, ele estava falando aqui que havia um decreto escrito, e ali com o sinete do rei ali carimbado, para que o povo viesse ser morto. Depois, mais para frente, nós vamos ver que o decreto muda, porque Deus também deixa Mordecai ele fazer um decreto e também colocar o seu sinete para que o povo pudesse lutar no dia de Pur, para que aquilo que era tristeza viesse se tornar em alegria. Ou seja, tudo é relatado. Os historiadores bíblicos, todos eles tinham um escriba que andavam ao seu lado, relatando todas as coisas. Quando nós vemos lá em Jeremias que fala, e Jeremias chorou. Sabe por quê? Porque tudo que ele havia escrito foi queimado. Só que ele tinha Baruque, que andava do seu lado, que era o seu escriba, que também tinha escrito tudo aquilo que ele estava vendo, que ele estava relatando, e não foi perdido as coisas. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa. Se Deus escreveu a Bíblia para mim e para você hoje, é porque Ele tem algo sobrenatural reservado para nós. Por que eu estou falando isso para você? Porque no final do culto nós estaremos entregando o projeto de vida 2023. E você vai escrever nele. Quem aqui já foi abençoado com o projeto de vida 2020, com o projeto de vida que nós fizemos? Nós sabemos aqui que muitas pessoas foram abençoadas. Nós paramos por alguns anos devido à pandemia, porque a gente não conseguiu agrupar as pessoas. Mas nós sabemos que existem coisas que nós precisamos relatar. Não tem como Deus agir se nós não relatarmos a Ele. Se nós chegarmos apenas para Deus e falar: Deus, Tu sabes de todas as coisas, o que o Senhor quiser fazer, tá bom. Se não quiser também, tá bom. Está errado. Isso é um pensamento de uma pessoa egoísta que não quer viver o sobrenatural. Isso é um pensamento de uma pessoa que não entendeu ainda que Jesus ele morreu para nos salvar, mas ele falou: o mundo jaz do maligno. Só que Jesus ele fala que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir tudo que Deus estabeleceu para você. Mas Jesus fala: eu vim para trazer vida e vida abundante. Ele não está falando apenas da salvação em si, mas em todas as áreas de nossa vida. Nós precisamos entender que a abundância de Deus está derramada sobre aqueles que servem ao Senhor. Nós não podemos nos fechar, nós não podemos achar que somos o dono da razão, que aquilo que eu vejo, que aquilo que eu acredito é aquele ponto final. Eu não posso ficar batendo na tecla. Eu tenho que mudar o meu pensamento e saber que Deus está trabalhando ao meu favor, que Deus quer que eu viva e viva muito bem. Por isso eu preciso projetar. Pastor, então me explica melhor. Olha só o que a Bíblia fala em Lucas 14, 28 ao 30. Se alguém, se for Jesus você atende, agora se não for você desliga o seu celular. Lucas 14, 28 ao 30 diz assim a palavra do Senhor: se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar, para que não aconteça que depois de ter posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha só o que o próprio Senhor Jesus fala. São palavras do nosso próprio Senhor Jesus. Jesus ele está falando aqui que se nós queremos algo, nós precisamos sentar, nós precisamos analisar e nós precisamos o que? Planejar. Porque se nós não planejarmos, nós não conseguiremos acabar aquilo que nós planejamos. E assim também é a nossa vida, porque nós temos um ano inteiro pela frente. E você já parou para planejar o seu ano? Às vezes nós entramos anos, saímos anos e nós não planejamos. E por não planejar, nós deixamos a vida apenas levar a gente da maneira que para nós vai ser bom. Só que às vezes Deus ele ainda retém algumas áreas em nossas vidas, porque nós não sabemos planejar. Nós agimos impulsamente, e agindo dessa maneira nós não conseguimos desfrutar do melhor. Porém o plano de Deus é preciso cumprir o que? Em nossas vidas, onde nós venhamos nos organizar, onde nós venhamos colocar no papel, mas principalmente jejuar e orar. Porque se nós não jejuarmos e nós não orarmos, Deus nunca vai agir em nossa vida. Nós podemos ter sonhos, nós podemos ter objetivos, projetos, mas Deus nunca vai agir se nós realmente não buscarmos intimidade com Ele. Porque é o que está faltando nos dias de hoje, íntimos de Deus.
É o que está faltando nos dias de hoje. Pessoas que confiem no Senhor, pessoas que possam olhar para Deus, falar: Deus, eu sei que as circunstâncias, elas me levam a desanimar, me levam a parar, me levam a abandonar, mas Deus, eu sei que o Senhor tem um grande propósito em minha vida, e eu sei que o Senhor vai agir ao meu favor, e lutar por isso. Nós precisamos lutar. Não podemos jogar a toalha facilmente, porque é o que o diabo quer. Ele quer que eu e você venhamos desistir do propósito, do projeto. Ele quer que eu e você venhamos jogar fora aquilo que Deus ele começou. Deus ele é soberano, e Ele quer te colocar no lugar certo e na hora certa. Olha só o que aconteceu com essa mulher. Esther capítulo 2 versículo 2, não precisa abrir, a Bíblia diz assim: então disseram os jovens ao rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Sabe por quê? Porque Vaste, ela não tinha obedecido uma ordem do rei, e por não obedecer a ordem do rei, o rei aniquilou ela como rainha, e o rei precisava de uma mulher que assistisse ao seu lado. Então Mordecai, ele prepara a sua sobrinha para poder ser esta rainha. Ela passa por um processo difícil, ela passa por um processo onde outras milhares de mulheres estavam de frente com o rei, mas por ela ter os atributos que o seu tio havia ensinado, o rei escolheu esta mulher para ser a sua rainha. Sabe por quê? Porque Deus colocou ela no lugar certo e na hora certa para poder abençoar o seu povo. Eu quero dizer para você que ainda não entendeu, você está no lugar certo e na hora certa, porque esta noite é um divisor de águas na sua vida, porque somente aquele que crê vai ver a glória do Senhor se manifestar na vida daqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Deus quer cumprir a sua vontade através de nós. E como Deus vai cumprir a vontade dele através de nós? É quando nós nos posicionarmos. Nós só precisamos nos preparar para que isso aconteça. Esta mulher se preparou, mas ela teve uma instrução do seu tio. E nós estamos tendo instrução de quem? Nós estamos tendo a instrução do próprio Espírito Santo, para que nós venhamos viver o melhor daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Então Deus, ele é soberano, e ele vai te colocar realmente naquilo que você precisa viver, naquilo que você mais almeja, naquilo que você mais está buscando da parte do Senhor. Comece a confiar mais, comece a ter fé, comece a se lançar aos braços do Pai, comece a destravar, comece realmente a entender que Deus não te colocou no canto. Deus ele te chama para o centro da tua vontade, porque se você ficar no canto, você fica escondido, porque uma multidão de pessoas vai estar na frente. Mas quando você sai do canto e se posiciona para fazer a vontade do Pai, você pode ter a certeza, os céus se abrem ao teu favor. Só que detalhe, repita comigo: eu não posso ser egoísta. Repita comigo: não posso querer somente para mim. Nós precisamos ajudar o povo. E como assim, pastor? Nós precisamos agir a favor do povo. Aqui nós vemos a história de uma mulher, juntamente com o seu tio, que não estavam pensando em si próprio, mas que estava pensando no povo. Nós vemos Jesus agindo não apenas ao seu favor, mas a favor de todos aqueles que o aceitarem para serem chamados filhos de Deus. Ou seja, nós nunca devemos pensar apenas em nós, porque se nós pensarmos apenas em nós, nós viveremos uma vida medíocre, uma vida limitada, uma vida sem nenhum tipo de pretensão. Nós precisamos agir a favor do povo de Deus, e foi isso que eles fizeram. Esther capítulo 7 versículo 3 diz assim: então respondeu a rainha Esther: ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu rogo, pois fomos vendidos, e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia,
ainda que o adversário não poderia ter recompensado a perda do rei. Perguntou o rei a Assuero, a rainha Esther: quem é? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Olha só que maravilhoso. Ela primeiro se preparou, assim como seu tio havia falado. O rei estava ali diante de maiorais, e todos nós sabemos que quando uma pessoa entrava na presença do rei, sem pedir permissão, essa pessoa tinha que morrer, ainda que fosse a rainha. Mas se o rei levantasse o cetro para ela, para esta pessoa, e essa pessoa se levantasse e tocasse no cetro, ela tinha ainda a chance de viver até a metade, de receber até a metade do reino daquele rei. E quando a rainha Esther, ela chega e ela entra na presença do rei, todos ficam olhando para o rei, olham para a rainha, esperando a atitude do rei, o que o rei iria falar. Só que o rei se levanta, ele vai até perto dela e ele estende o cetro para a sua rainha. Toca no cetro imaginário. Só que eu não vou fazer a mesma pergunta que o rei para você. Pede o que quiseres, até a metade do meu reino te darei. Aí ela pegou e falou para o rei: rei, eu não quero a metade do reino. Eu quero preparar um jantar. Eu quero pedir para que o Senhor e Amã venha jantar comigo. Aí o rei rapidamente olha para Amã e fala: Amã, o que você me diz? Aí Amã olha para o rei e fala: vamos, será uma honra, será um prazer poder jantar com o rei e a minha honrosa rainha. E ela preparou o jantar. Eles foram, comeram, beberam, se fartaram. Aí o rei levantou e falou: e agora faço o teu pedido, e até mesmo a metade do meu reino, se pedires, eu te darei. E ela falou: rei, eu quero que o Senhor venha tal dia novamente para jantar comigo. O Senhor e Amã. O rei olha novamente para Amã: e aí, Amã? Amã, com um sorriso grande, fala: é claro, será uma honra. Chega o dia, eles jantam, se fartam. Aí o rei chega para a rainha e fala: rainha, o que queres que eu te faça? Se pedires até a metade do meu reino, eu te darei. Aí ela olha para o rei e fala: rei, eu só quero permanecer vivo, e que o meu povo também viva. Ela não pensou apenas nela, ela podia muito bem este homem que está sentado à sua direita, Amã, ele preparou uma forca para me matar, para me humilhar, para me destruir e destruir o meu povo. Mas Deus, o povo eu não estou nem aí, apenas me salve, rei. Ela podia muito bem falar isso e o rei salvaria ela, e talvez Amã passaria ali desapercebido, só estaria levando um xingo talvez do rei. Só que ela falou: o meu povo também perece. Ela não pensou em si própria. E às vezes nós somos egoístas, porque nós vemos as pessoas passando por problemas, por dificuldades, e mal oramos por eles, mal buscamos realmente a face de Deus, para que Deus venha intervir na vida daquela pessoa, para poder transformar, para poder mudar aquele ambiente. Nós precisamos entender que nós somos um corpo unido com Cristo. Ele é o cabeça e nós o corpo. E se uma peça do corpo, se um membro do corpo padece, todo o corpo vai padecer. Então nós precisamos entender que se não houver união, nós não conseguiremos atrair a graça de Deus sobre as nossas vidas. Se não houver foco, nós seremos destruídos. Se não houver objetivo, nós ficaremos parados, porque os obstáculos serão maiores do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas quando nós entendemos o verdadeiro propósito de Deus, nós lutamos, porque nós sabemos que a Bíblia diz: se um está fraco, o outro está forte, então ajude ele a se levantar. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se quebrar do que o de uma dobra só. Hoje você pode estar triste, mas se eu estou alegre, a
minha alegria vai te contagiar, porque isso é a realidade de Deus na nossa vida. Somos um povo feliz, um povo alegre, mas um povo que tem andado cabisbaixo, um povo que tem andado triste diante de toda a situação que está acontecendo à nossa volta. Mas chegou o dia, chegou um momento em que Deus está olhando e observando a sua igreja, para que a tua igreja venha voltar a ter alegria em adorá-lo em espírito e em verdade. E se você está aqui, entenda de uma vez por todas, não é apenas para você, é para essa pessoa que está do seu lado, é para aquele que não veio, é para a tua parentela, é para as pessoas que estão no teu trabalho, para as pessoas que estão na tua faculdade, no teu estudo. Sabe por quê? Porque a bênção é para todos, e Deus vai estender através de você. Alegra o teu coração. O nosso adversário, ele quer paralisar os nossos sonhos, isso é notório, sempre foi assim. Ele sempre quer paralisar, para que você não venha viver os milagres de Deus. E é por isso que eu preciso levantar a minha vida em oração com mais seriedade. Eu preciso estar sincero na presença de Deus. Eu preciso começar a fazer aquilo que realmente agrada ao coração de Deus, porque muitas pessoas estão machucadas, feridas por palavras do homem, e viram as costas para Deus. Ei, eu quero dizer para você, Jesus está te chamando para perto. Jesus está te chamando para poder mudar a tua história, estar mais presente, para buscar mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dar a Ele o nosso melhor sempre, a todo momento, independente das circunstâncias. Nós precisamos estar focados, nós precisamos agir ao nosso favor e a favor das pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos ter aquilo que muitos não têm: paciência, porque a paciência, ela vai fazer nós agirmos com sabedoria diante da situação. Olha só, diante daquela situação que ele estava vivendo, imagina comigo, havia um decreto para matá-los, só que aquele decreto não podia ser revogado. Então Mordecai, ele começa a conversar com Deus e fala: Deus, e o que nós iremos fazer agora? Olha só, capítulo 9, versículo 1, vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor: no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a palavra do rei e o seu edito deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, aconteceu o contrário, pois foram os judeus os que assenhoraram dos que os odiavam. Você não entendeu. Aqui no capítulo 9, versículo 1, haviam 2 editos. O primeiro, que Amã havia colocado nas 127 províncias, decretando que todo o povo assírio pudesse destronar, dizimar, aniquilar o povo judeu. Só que também nas 127 províncias tinha o edito colocado por Mordecai, que também todo o povo judeu nas 127 províncias poderiam lutar contra aqueles que queriam dizimá-los. E eles prepararam armas e foram lutar. E esse dia, que era para ser um dia de tristeza, um dia de derrota, um dia de morte para o povo de Deus, e para que eles fossem assenhorados pelo inimigo, foi ao contrário, porque Deus reverteu a situação, porque Deus viu a oração de um justo, e a oração de um justo, ela pode muito em teus efeitos. Quantos justos nós temos aqui? Agora imagina o poder da tua oração. Olha só o que Deus ele quer fazer com você. Basta você ter paciência e sabedoria, porque nesta situação, quando você tem paciência, quando você tem sabedoria, você não age precipitadamente, você age conforme a vontade de Deus. E agindo conforme a vontade de Deus, você pode ter a certeza, Deus vai abrir os céus ao teu favor, Deus vai mostrar para você que Ele está no controle de toda a situação.
Ei, eu quero dizer para você esta noite: Deus não te chamou para ser envergonhado. Suporte todo o peso que está na sua vida, suporte, porque Deus Ele está te fortalecendo para que você venha viver algo novo, um ciclo novo, coisas novas a serem vividas por aqueles que realmente estão posicionados, que não resvalaram os teus pés, mas que têm olhado fixamente nos olhos de Cristo e falado para Ele: Senhor, eu sei que está difícil, mas Tu és o meu pastor, e o Senhor está de pé, e o Senhor irá me ajudar. O Senhor vai fazer o meu inimigo cair por terra esta noite, porque esse obstáculo ele vai ruir, esse obstáculo vai cair, e eu vou enxergar o horizonte ao qual o Senhor preparou para ser vivido por mim. Basta você crer, basta você confiar, assim como essas pessoas confiaram. Você não está vivendo nem 1% daquilo que eles viveram, porque se você estivesse vivendo o que eles estavam vivendo, você já estava prostrado com o rosto em terra, chorando, clamando ao Senhor. E se você não está assim, você tem motivos de sobra para adorar o Senhor, porque o Senhor tem derramado da sua misericórdia sobre a sua vida. Palavra pur significa sorteio, o sorteio de Amã para aniquilar os judeus. Purim significa uma festa judaica que comemorava a salvação do povo, ou seja, aquilo que era para ser tristeza, que era para trazer morte, foi revertido em alegria. Vou parar de pregar. Levante suas mãos. Senhor Jesus, onde houver uma mão levantada, eu decreto, Senhor Jesus, que aquilo que estava para trazer tristeza sobre a vida dos teus filhos vai se tornar em grande alegria. E eu decreto, Senhor Jesus, assim como esse edito, Pai, que, ó Deus, o rei colocou o seu sinete, Pai. Eu sei que nós temos um rei que é muito maior do que qualquer homem. Nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu profetizo e decreto que 2023 será o ano da alegria sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida deste povo, sobre a vida desta igreja, sobre a vida desta parentela que aqui está, sobre os teus propósitos, sobre aquilo que eles vão colocar diante do teu altar. Deus, eu profetizo que toda tristeza vai se tornar em alegria, porque os teus filhos, Pai, estão aqui, Pai, depositando a confiança no Senhor. Então, ó Deus, eu te peço, Pai, que diante de qualquer medo, diante de qualquer situação, Pai, ó Deus, o Senhor fará o sol da justiça brilhar sobre eles, e eles viverão, Pai, sempre o sobrenatural, porque se eles têm plantado, eles vão colher 100 vezes mais aquilo que eles plantaram, porque esta noite, Pai, é a noite onde o Senhor vai tirar toda a tristeza do coração dos teus filhos. Deus, se tem gente aqui doente, vai sair daqui sarada, curada, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui triste, sairá sorrindo alegremente. Se tem alguém aqui decepcionado, se tem alguém aqui depressivo, se tem alguém aqui querendo morrer, Deus, traga vida e vida abundante, Pai, porque o Senhor é Deus na terra dos viventes. E se tem alguém aqui que crê nisso, alegra o teu coração de uma vez por todas, porque você serve a um Deus justo, um Deus que trabalha a favor daqueles que amam, e pode ter a certeza, tudo que você plantou, você vai colher, você vai colher, você vai colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Esther jamais conseguiria vencer aquela batalha se ela não falasse para o rei o que ela precisava. E o que você tem precisado? Você tem que falar para o teu rei, porque se você se fecha e não fala, como Deus vai saber? Deus é onisciente, Ele vai conseguir ler os seus pensamentos, sim, só que Deus, Ele quer ver atitude também, porque pessoas que não têm atitude vão patinar no mesmo lugar, não conseguem viver o sobrenatural de Deus. Mas aqueles que têm atitude e que querem uma mudança, vivem o sobrenatural do Senhor. E eu falo isso com toda convicção, porque eu conheço pessoas que estão aqui no nosso meio, que tiveram atitude e Deus mudou a sorte de bênção. Pessoas que depositaram a sua confiança, e Deus está fazendo coisas sobrenaturais.
Pessoas que vêm testemunhar para a gente, falam: pastor, eu não sei nem como aconteceu. Quer dizer, eu sei. Você colocou diante de Deus, você falou para Ele: Senhor, eu preciso disso. E Deus fez, operou na sua vida. E por isso você precisa falar, você tem que relatar. E o que tem tirado a nossa paz, o que tem tirado a nossa alegria, e isso é pequeno diante daquilo que Deus Ele pode fazer para você. Você não pode parar. Deus quer transformar todo choro em alegria. Muitas vezes não vivemos os milagres porque nós não relatamos a Deus. O que você precisa hoje? Não precisa falar, relata ao Senhor, porque Ele vai fazer o milagre acontecer. Assim que relatar ao rei, assim que Esther relatou ao rei, ele liberou um decreto, mudando a sorte, falando: vocês podem também agir. E eles agiram com fé, crendo no Deus deles, e oraram em cima do propósito. E é isso que nós estaremos fazendo. Esta noite a pastora está aqui com os propósitos. Vem aqui comigo já. Hoje não vou pregar muito, porque nós teremos aqui um momento de oração e entrega do teu propósito. E eu creio que Deus Ele vai agir grandemente em tua vida. Nós preparamos aqui um propósito. E esse propósito é a tua fé que vai mover o coração de Deus. Nós vamos entregar para cada um de vocês, para adultos, para as crianças. Os pais vão ajudar as crianças, os adultos vão escrever. E eu creio que cada mês do ano de 2023 você vai vir aqui para testemunhar um milagre que Deus fez na sua vida, porque você vai escrever. E quando nós colocarmos as mãos sobre o teu projeto, quando formos entregar, porque nós, a partir de quarta-feira até o dia 31, que nós estaremos o culto da virada, você vai trazer o seu projeto, você vai colocar aqui no altar, põe o seu nome para você não perder. Aqui a pastora até dá um aqui, tem até um papelzinho aqui para você pôr o seu nome, para você não se perder. Você pode lacrar ele, deixar aqui no altar. Nós vamos orar todos os cultos pelo teu projeto, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, pastor, mas eu não posso vir em todos os cultos. Ele vai te alcançar também dessa mesma forma, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você fizesse uma fila aqui. Pessoal do louvor, por favor, pode vir. Ou melhor, vamos pegar primeiro, todo mundo louvor, tudo junto, faz uma fila, deixa o fundo. Por favor, pessoal do louvor, vamos descer. Se você não quiser, se você não tiver fé o suficiente para querer viver o sobrenatural em 2023, fique aí no seu lugar. Agora, se você tiver fé e quiser mudar, viver, nós estaremos orando e entregando, amém? E as nossas mãos serão como o decreto, como o sinete do rei, para poder cumprir o sobrenatural sobre a sua vida. Senhor Deus e eterno Pai, nós oramos, Senhor Jesus, sobre a vida desses projetos que têm sido entregues nas mãos dos teus filhos, para que o ano, Senhor Jesus, de 2003, Pai, venha a ser um ano completamente diferenciado, um ano ao qual eles possam viver o sobrenatural, um ano ao qual eles possam, Senhor Jesus, subir neste altar e testemunhar, Senhor Jesus, a tua bondade, os teus planos, os teus propósitos. Ah, Deus, sabemos que muitos são os sonhos dos teus filhos, Pai, e sabemos que o Senhor, Pai, é um Deus que realiza planos, que realiza propósitos, que faz, Senhor Jesus, ó Deus, infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos. Portanto, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha tocar, Pai, no coração, Pai, de cada pessoa que está aqui, que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, na mente deles, Pai, aquilo que ainda eles não pensaram, não sonharam, mas que o Senhor possa, Senhor Jesus, operar grandemente, Pai, sinais e maravilhas, para que, ó Deus, no meio deste plantio, Senhor Jesus, eles possam colher, Pai, 100 vezes mais. Tudo aquilo que eles irão colocar, Pai, é um simples papel, Pai, mas com um objetivo, Pai, ao qual o Senhor há de alcançar, Pai, com grande misericórdia, Pai, ó Deus, o favor daqueles que confiam no Senhor, Pai. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer, Pai, com que, ó Deus, os teus filhos vivam sempre, Senhor Jesus,
vermos o milagre do Senhor, Pai, pois tudo está em Tuas mãos, Pai, e nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor realiza, Senhor Jesus, maravilhas, que o Senhor faz, ó Deus, aquilo que nós não podemos, Pai, que o Senhor mostra, Pai, o Teu cuidado, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Portanto, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, mostra, Senhor Jesus, o Teu querer, Pai, mostra, Senhor Jesus, a Tua glória, manifesta, Senhor Jesus, ó Deus, o Teu reinado, Senhor Jesus, sobre a vida dos Teus servos, Pai, e faça, Senhor Jesus, com que tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, tem preparado para os Teus filhos viverem, Pai, eles possam desfrutar, Pai, sempre, Pai, das Tuas ricas promessas, Pai. Abençoa poderosamente, Senhor Jesus, porque tudo, Senhor Jesus, é possível aquele que crê, Pai. Assim, ó Deus, nós cremos, Pai, no milagre, assim nós cremos, Senhor Jesus, no poder sobrenatural. Ó Espírito Santo, nós também consagramos, Senhor Jesus, e decretamos a vitória, Pai, sobre a vida dos pequeninos, Pai, porque nós estaremos entregando para os pequenos também, Senhor Jesus, tudo aquilo que eles também sonham, tudo aquilo que eles desejam. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor vai de encontro aos pequenos, Pai, aos filhos, Pai, daqueles que aqui estão, Pai, porque nós entregaremos, Pai, ó Deus, todos os nossos que aqui estão, Pai, diante do Teu altar, para que o Senhor venha manifestar com unção, com glória, com poder, com autoridade, fazendo não aquilo que queremos, mas sim aquilo que Tu queres. Portanto, Senhor Jesus, nós decretamos para as crianças, para que elas também venham projetar, Senhor Jesus, ó Deus, o ano de 2023 e viverem, Senhor Jesus, o sobrenatural daquilo que elas sonham e almejam, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Jorge, a tia vai entregar para as crianças, tá? Amém? Coloque-se de pé, igreja. Você vai levar o seu projeto. Você vai levar o seu projeto para casa. Você vai escrever aquilo que você sonha, aquilo que você deseja para o ano de 2023. Você vai colocar o teu nome nele, porque nós estaremos orando todos os cultos. Nós estaremos impondo as mãos. Os pastores, os oficiais, estaremos todos impondo as mãos diante do altar do Senhor. Aleluias. E eu creio que Deus ele vai operar um grande milagre na sua vida. Eu creio que Deus ele vai fazer aquilo que, como homem, você jamais sonhou. Assim como Esther e Assuero olhou aquela situação e falaram: estamos fritos, tem uma forca ali preparada para nós, iremos morrer, acabou o sonho, acabou tudo, estamos perdidos, estamos fritos. Só que eles entraram em oração, e Deus liberou que eles escrevessem também um propósito para poder rebater aquilo que o inimigo estava contra a vida deles. E que nesse propósito, que você vai se organizar, você vai ver que, assim como a palavra Emet em hebraico, a primeira letra, o Aleph, a letra do meio, Man, e a última, Tof, que significa começo, meio e fim. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Eu quero dizer para você, você vai entrar num ano onde Deus ele vai trazer alegria desde o primeiro mês, no meio do ano e no final